Bom para todas, para todos, estamos de volta na nossa live de toda quinta-feira. Hoje eu não sei se eu vou conseguir falar o tempo que eu estou acostumada a falar, né? Estou me recuperando aí de uma virose, de uma crise alérgica, agora a garganta, né? Um monte de coisas. Mas eu tenho esse compromisso de estar aqui toda quinta-feira. Quinta-feira passada eu não fiz a minha live, né? E muita gente me cobrou. E hoje eu vou estar fazendo aqui essa live, mesmo que eu não tenha tantas pessoas né, ao vivo, mas eu vou deixar ela gravada. E esse tema é um tema muito atual. Como sempre, eu sempre procuro trazer temas atuais para a gente estar sempre estudando aqui. E o tema de hoje é século XXI, os perigos de um cristianismo sem Cristo. Pode haver um cristianismo sem Cristo? Pode. Infelizmente, essa é uma realidade que vem acontecendo, né? Em muitos lugares, em muitas igrejas, vamos dizer assim, né? Cristo já está do lado de fora há muito tempo, né? Tem outras pessoas nesse cenário, tem outras pessoas em evidência e Cristo está do lado de fora. Nas nossas vidas também a gente corre esse perigo. Então eu achei um tema bem atual para a gente conversar. Paz, Ana Paula entrou aí. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. É uma live de reflexão mesmo, para que a gente possa aprender um pouquinho, entender um pouquinho esse movimento da pós-modernidade, né, que tem atrapalhado, que tem trazido muitos prejuízos para a nossa vida. A modernidade, a pós-modernidade trouxe muitos benefícios, mas junto veio muita coisa também desagradável, muita coisa ruim, né, para a nossa vida. O Pagola, ele fala o seguinte: um dos maiores riscos do cristianismo atual é passar gradativamente da religião da cruz para a religião do bem-estar. Então eu já queria começar com essa frase do Pagola. Um dos maiores riscos do cristianismo atual é passar gradativamente da religião da cruz para uma religião do bem-estar. Infelizmente nós já temos visto isso. Se você parar para analisar muitas pregações, muitas mensagens que a gente ouve aí, né, pelas redes sociais. Antigamente, para você saber conhecer a mensagem de uma igreja, você tinha que ir à igreja, né? A determinada igreja. Hoje não. As mensagens estão todas disponíveis no YouTube, você assiste. E, infelizmente, a gente tem visto que em muitas mensagens que se trazem, você vê muito pouco de Cristo. Você vê muito autoajuda, você vê muita coisa positiva, muito motivacional, muita coisa, e a gente não vê Cristo nessas mensagens. Essas mensagens estão sendo substituídas, né? A mensagem da cruz, ela vem sendo substituída por outras mensagens em que Cristo não é o centro dela, e isso é uma realidade. O que vem acontecendo hoje? Muitos apagando ou tentando apagar do Evangelho aquelas palavras de Jesus que, por serem duras, nos colocam diante da verdade da nossa fé. Então, o que é Evangelho? Evangelho é tomar a cruz, Evangelho é renúncia, Evangelho é abrir mão das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Isso é Evangelho. E o que a gente tem percebido? Muitas das palavras de Jesus, elas estão sendo deixadas de lado. Elas não estão sendo mais comentadas, ou faladas, ou pregadas, né? Estão criando um Jesus da cabeça deles, um Jesus que não está aqui. Então isso é sério. O próprio Jesus, ele disse o seguinte: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, evangelho, para ser realmente evangelho, precisa de renúncia, precisa de cruz. Um teólogo americano chamado Reinhold Niebuhr falou certa vez do perigo de uma religião sem ferrão, que acabaria pregando um Deus sem cólera
que conduz homens sem pecado a um reino sem juízo por meio de um Cristo sem cruz. E essa frase também é muito forte, né? Essa religião que prega um Deus que não faz justiça, um Deus que não se importa com o pecado, um Deus que não vai ter cólera ou não vai exercer juízo sobre as pessoas, um Deus que não se preocupa com o pecado de ninguém, um evangelho que não tem cruz, que não tem renúncia. Então hoje as pessoas elas estão fabricando um Deus amigo dentro da sua própria conveniência. Isso é uma realidade, né? Por isso que eu coloquei esse título aqui, os perigos de um cristianismo sem Cristo. O perigo de um cristianismo sem Cristo é as pessoas estarem fabricando um Deus da sua conveniência, não um Deus bíblico, não um Deus que está na Bíblia, mas um Deus de acordo com a sua própria conveniência. A fé cristã e a vida cristã autêntica, ela precisa ter Cristo como base. A fé cristã autêntica e a vida cristã autêntica precisa ter Cristo como base. Não existe um cristianismo sem Cristo, mas hoje o movimento que a gente está vendo aí são vários movimentos que estão afastando Cristo da sua própria igreja. É uma coisa assim, gente, absurda o que vem acontecendo. O maior perigo do século XX será a religião sem o Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, o perdão sem arrependimento, a salvação sem regeneração, a política sem Deus e o céu sem inferno. Quem falou isso foi o William Bolt. O William Bolt, ele é o fundador do Exército da Salvação. E depois eu vou falar um pouquinho em que situação ele falou isso. Por que que ele falou isso? Mais um pouquinho para lá da live eu vou explicar por que ele falou essa frase e por que ele tinha essa preocupação. Você percebe hoje que a própria definição do pecado, ela está sendo deturpada. Hoje as pessoas não usam mais a palavra pecado. Muitos pregadores, eles não querem mais usar a palavra pecado. O pastor Luciano também está aí com a gente, né? E já falou aí, né? Forte. Essa frase é muito forte, a gente vai comentar sobre ela daqui a pouco, mais para lá um pouquinho nós vamos comentar com mais detalhes sobre essa frase de William Bolt. As pessoas hoje, elas estão tirando a palavra pecado de muitas pregações. Você já reparou isso? Olha, se você tiver um problema, as pessoas estão dizendo que o pecado é um problema. Problema é algo que eu posso fazer alguma coisa. Pecado não. Pecado só Deus pode fazer alguma coisa sobre isso, através do nosso arrependimento. Mas hoje a própria definição da palavra pecado, ela está sendo deturpada. Em muitos púlpitos, em muitas pregações, ela simplesmente desapareceu. Você não ouve mais as pessoas falarem na palavra pecado. Acontece, gente, que foi o pecado que levou o homem para a destruição. E foi o pecado que levou Jesus para a cruz. Então o pecado tem nome, erro tem nome, e se chama pecado. Spurgeon disse certa vez: não podemos brincar com algo que levou Jesus para a cruz. O pecado, ele é real. O pecado, ele afasta o homem de Deus. E algumas pessoas, elas, pelo fato de não estar sendo mais falado sobre a palavra pecado, algumas pessoas acreditam que não precisam mais se preocupar com o pecado. Por quê? Porque Deus perdoa. Por que eu preciso me preocupar com isso? Não, é função de Deus perdoar. Deus é bondoso. Deus não vai julgar ninguém. Olha, o pecado não é tão ruim assim. Os crentes, eles exageram muito nas coisas, né? Precisamos estar em contato com a nossa cultura, com a cultura que nos cerca. Essa coisa de achar que tudo é pecado, não é bem assim. Então, essas são algumas falas de algumas pessoas. E as pessoas não entendem que a graça de Deus, ela não exclui a justiça de Deus. Deus, ele é muito sério em tratar sobre o pecado.
porque ele não queria o homem afastado dele. E o que ele faz? Ele sabe que nenhum homem seria capaz de resolver o problema do pecado sozinho. O que Deus faz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus providenciou um meio para que todos os homens fossem salvos. Porque Deus olhou do céu para a terra e ele não viu um justo sequer. Isso está escrito no livro de Romanos. Ele não viu um justo sequer. E no próprio livro de Romanos também diz que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Porque nós não conseguiríamos resolver o problema do pecado sozinhos, né? A lei, ela foi boa, né? A lei é boa, mas ela só serviu para mostrar o tamanho do nosso pecado. A lei é como uma régua que mede, mas ela não resolve o problema do pecado. A lei é como um termômetro que mede a nossa temperatura, mas não resolve o problema da febre. Só quem pode resolver o problema do pecado é Deus, através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então, a gente não pode brincar com o pecado. E não podemos achar que só porque Deus é o Deus da graça, que ele não vai tratar com justiça o pecado. E não importa as nossas desculpas, gente. Nós teremos que dar conta a Deus dos nossos pecados. E eu sempre falo o seguinte, que também não é uma frase minha, é uma frase, se eu não me engano, de Spurgeon. Ele falou o seguinte: todo pecado será condenado, na cruz ou no inferno. Então, o pecado é algo tão sério que ele será condenado. Todo pecado será condenado. Ou na cruz, que Jesus tomou sobre si os nossos pecados, ou no inferno. Se nós não aceitarmos o sacrifício que Jesus fez por nós, para nos livrar do pecado, esse pecado será julgado no inferno. E aí vem outra fala aí da pós-modernidade que diz assim: Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Sim, mas eu te pergunto, quem será jogado no inferno, o pecado ou o pecador? Fica a pergunta para você. Quem será lançado no inferno, o pecado ou o pecador? Então, hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tão distanciadas da palavra que elas criam situações e elas acreditam em falácias, elas acreditam em historinhas, coisas que não estão na palavra de Deus. O pecado é contra Deus. Todo pecado que a gente comete é contra Deus. Se você age de maneira errada com seu irmão, você está pecando contra Deus. Se você rouba, você está pecando contra Deus. Se você tira a vida de alguém, você está pecando contra Deus. Todo pecado é contra Deus. E deixa eu falar uma coisa para você que vai ouvir essa live depois, né? Tem pouca gente aqui agora ao vivo, mas essa live fica gravada e depois muitas pessoas assistem. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele leva o pecado pro lado pessoal, tá? Isso precisa ficar claro para você também. Deus leva o seu pecado e o meu pecado pro lado pessoal. Porque se Deus providenciou um meio para que nós fôssemos justificados, o homem que não quer aceitar esse meio, ele vai ter que dar conta dos seus pecados naquele grande dia. O homem, acreditando em Deus ou não, ele vai ter que comparecer diante do juízo. Ele vai ter que comparecer diante do trono branco. Ele vai ter que dar conta daquilo que ele fez com a sua própria vida. Isso é uma realidade. Então, a menos que você tenha sido justificado por Jesus, você vai precisar dar conta do seu pecado. E olha, o hebraico, ele fala de uma forma muito interessante sobre essa questão do pecado. O pecado no hebraico é ratá. Ratá. Vem da palavra ratá, ratá, e depois chega no ratá. O que quer dizer pecado no hebraico? Quer dizer errar o caminho. Mas por quê? Por que pecado no hebraico é errar o caminho? Deixa eu explicar uma coisa para você. Os judeus, eles eram um povo nômade, né? Que eles tinham que caminhar frequentemente de um lugar para o outro para buscar alimento, para buscar água, né? No tempo da sua peregrinação. Então era fundamental eles
escolheu o caminho certo. Desculpa, gente, eu estou muito atacada da alergia, mas eu vou tentar fazer essa live aqui até o final. Então, para eles encontrarem água, alimento, era fundamental estar no caminho correto, porque se eles errassem o caminho, isso significaria a morte para eles. Então é muito interessante. Deus dá direções, né? Deus dá as suas direções, Deus dá as ordens para essa jornada, e enquanto eles seguissem essas ordens, eles seriam tzadik, eles seriam justos. Aquele que está no caminho correto é chamado de tzadik, aquele que é justo. Mas, se por acaso eles se perdessem desse caminho, eles saíssem daquela rota traçada por Deus, eles teriam que fazer um techuvá, eles teriam que se arrepender e voltar para o caminho. Então, pecado para o judeu é errar o caminho. E errar o caminho significa morte. Por isso, quando a gente erra o caminho, o que a gente precisa fazer? Um techuvá, que vem do verbo shuv, que quer dizer voltar ao caminho certo. Então, toda vez que o homem erra, ele está saindo da rota, ele está saindo do caminho. E qual o perigo de sair da rota e de sair do caminho? Morte. Ele fica sem alimento, ele fica sem água, ele morre, vamos dizer assim, né? Mas quando o homem está no caminho certinho, direcionado por Deus, sabe o que acontece? Vai dar tudo certo. Ele vai ter alimento, ele vai ter água. Então, essa definição do pecado no hebraico, ela é muito interessante, porque pecado no hebraico quer dizer ratá, quer dizer errar o caminho. Então, se a gente está no caminho errado, voltar significa progresso. Se você está andando num caminho e você sabe que é aquele caminho é errado, se você der meia volta e voltar, você está fazendo progresso na sua vida. E é isso que Deus quer. Deus quer que a gente faça um techuvá. Deus quer que a gente se arrependa. Deus quer que a gente mude de rota, mude de caminho e ande no caminho que Ele escreveu, que Ele determinou para nós. Porque Deus sempre sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe qual o caminho que a gente deve andar. E quando você está andando no caminho certo, você está sendo justo. Quando você está errando o caminho, você precisa fazer um techuvá e voltar. Você precisa se arrepender e voltar ao caminho. É muito sério isso. Porque hoje a palavra pecado, como eu disse, ela está saindo do vocabulário dos crentes. Ela está saindo do vocabulário das comunidades de fé e de muitas igrejas, infelizmente. E quem vive no pecado é escravo do pecado. E se você vive para o pecado vai te matar. Não adianta. Gente, o pecado ele vai te matar. Não pensa que o pecado vai conviver com você. Ele vai apresentar coisas boas para você, mas no final ele vai te matar. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O que é salário? É aquilo que você recebe em troca por algo que você fez, desempenhou, realizou. Então, se o homem peca, o salário do pecado é a morte. Não tem como fugir dessa realidade. Então, quem vive no pecado é escravo do pecado. Está escrito em muitos versículos, eu vou ler alguns com vocês aqui, né? Tiago 4,17, se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha só, pecado por omissão. Não é só o que você faz de errado, é aquilo que você poderia fazer de certo e não faz. Você também está cometendo pecado. Tiago 1, versículo 14 e 15, olha o que está dizendo aí. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Isso aqui é muito sério, gente. Muito sério. Vamos ler outro versículo? 1 João 3,4. São versículos que falam sobre a realidade do pecado, tá? 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Olha aí. 1 João 1, o 8 e o 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. Então olha só que lindo, gente. A gente saber que nós podemos pecar, né? E eu já falei isso aqui em outras lives. Do momento que um homem acorda, né, nasce, até o momento que ele dá o seu último suspiro, ele é um pecador, tá? Do momento que ele nasce, dá a sua primeira respiração, e no momento que ele morre, quando ele dá o seu último suspiro, ele é um pecador. Do momento que ele nasce ao momento que ele morre. Todos nós somos pecadores. A única diferença de mim, né, de você que está aqui, que já aceitou a Cristo, que já vive uma vida com Deus, da pessoa que está lá no mundo, é que você foi justificado no seu pecado. A sua conta foi paga, a sua dívida foi paga. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós fomos justificados. Então, olha que coisa linda. A gente não pode dizer que nós não temos pecado. Como está escrito aqui, se a gente disser que não tem pecado, nós somos mentirosos, já estamos pecando nesse momento. Mas se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar o pecado. Então, gente, é muito fácil. É só confessar. Confessa que você é um pecador. Chega diante de Deus, errou, Senhor, eu errei, eu falhei. Não usa máscara diante de Deus. Não tenta ser uma coisa que você não é. Não tenta mostrar uma realidade que você não tem. Diante de Deus, chega sem máscara. Chega, Senhor, eu estou errada, eu errei, eu vacilei, eu falei o que não devia falar, eu fiz o que não devia fazer. Pede perdão, Senhor, e volta para a rota de novo. Volta para o caminho de novo. O pecado é uma realidade. E a gente só fica livre disso através de Cristo. Então, nós temos aí várias teologias modernas querendo trazer ideias diferentes sobre a fé, querendo trazer ideias diferentes sobre o cristianismo. E eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre isso, né? Porque hoje o nosso tema é esse, os perigos de um cristianismo sem Cristo. Então a gente vê aí a teologia do pecado social, é uma teologia que está em voga aí hoje, né? Que diz que o pecado é resultado de estruturas opressoras, né? O pastor Luciano está colocando aí. Precisamos ser sinceros, sem cera, diante do Criador. Muito bom. A palavra sincero quer dizer sem cera, né? Sem máscara. Isso é muito, muito importante. Então a gente vê aí que essa teologia do pecado social, ela diz que o pecado é resultado de estruturas opressoras. Olha, a gente peca porque a gente é muito oprimido pela sociedade, a gente é muito oprimido pelas nossas questões filosóficas, nós somos oprimidos por esse sistema, por isso que a gente peca. É isso que a teologia do pecado social diz. A teologia da libertação também é uma outra praga que caiu sobre nós nesse tempo da pós-modernidade. A teologia da libertação prega que o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na sua indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então, são teologias que querem mascarar o pecado, que querem dizer que o pecado é resultado de estruturas opressoras da sociedade, que não é culpa do homem se ele peca. Nós temos o liberalismo teológico, que é o que está em mais alta hoje. A palavra liberal, ela expressa a ênfase no direito de definir os termos da fé sem ser constrangido por nenhuma autoridade externa, seja essa autoridade da igreja ou mesmo das escrituras. Então, essa é uma das teologias mais perigosas. Elas dizem que a Bíblia, ela está aqui para nos ajudar, mas ela não tem que ditar a nossa vida. Então, o objetivo do liberalismo é transformar o cristianismo à luz da ciência, à luz da filosofia, à luz da erudição bíblica moderna. Quer deixar o evangelho atraente para as pessoas sem que as pessoas mudem. Isso é muito perigoso. Então eu resolvi deixar esse assunto, falar sobre esse assunto hoje, porque é um assunto muito atual, né? Que vem acontecendo. É uma coisa que está acontecendo muito no nosso tempo, gente. E para ilustrar isso que eu estou dizendo agora, eu vou falar sobre um fato. J.C. Ryle, que foi um grande escritor, um grande teólogo, ele escreveu uma biografia, né?
escreveu sobre a vida de George Whitefield. E na introdução dessa biografia que ele escreveu, ele fala de uma coisa muito interessante. Ele dá o contexto eclesiástico da Inglaterra no século XIX. Olha que tem tempo isso. Mas olha o que ele observou, olha o que ele percebeu e olha o que ele escreveu na biografia de George Whitefield. Você pode depois pesquisar sobre isso. Olha o que ele falou. Porque o liberalismo teológico chegou com força na Inglaterra. E olha o que ele fez. E hoje ele está aqui com força no Brasil. E nós precisamos tomar cuidado, porque isso não vai dar um bom resultado. A Igreja da Inglaterra, olha o que ele falou. A Igreja da Inglaterra existia naqueles dias com seus artigos admiráveis, sua tradicional liturgia, seu sistema paroquial, seus cultos dominicais. O grupo não conformista existia, com suas liberdades adquiridas, seus púlpitos livres, mas uma explicação deve ser dada sobre esses grupos. Olha o que ele fala. Eles existiam, mas é difícil dizer se viviam. Eles não faziam nada, estavam completamente adormecidos. E olha o que ele fala mais. Os sermões em toda parte eram um pouco melhores do que os pobres ensaios morais, totalmente destituídos de qualquer coisa capaz de despertar, converter ou salvar almas. O célebre advogado Blackstone teve uma curiosidade no princípio do reinado do rei Jorge III. Ele visitou cada igreja da Inglaterra, gente. E ele foi ouvir cada sacerdote dessas igrejas em Londres. E ele disse que não ouviu nenhum sermão, nenhum discurso que apresentasse mais o cristianismo do que os escritos de Cícero, o que seria impossível descobrir se o pregador seguia Confúcio, Maomé ou Cristo, porque os sermões afastaram completamente Cristo deles. Isso no século XIX. Isso o que se percebeu no século XIX. E agora você imagine o que está acontecendo hoje. Não é diferente. O que tem acontecido hoje, gente? A palavra de Deus tem sido interpretada em vez de estar sendo proclamada. É um erro que está se cometendo. Claro que a gente precisa interpretar a Bíblia, claro, mas as pessoas, elas estão passando as palavras de Deus pelo filtro das experiências humanas. Estão passando a palavra de Deus pelo filtro das preferências sociais, pelo filtro da atualidade, em vez de simplesmente declarar a palavra de Deus como ela é, como ela está escrito, como ela está registrada. Nós estamos passando as palavras de Deus pelo filtro humano, quando deveria ser o contrário. Quando as palavras do céu, as palavras do céu deveriam estar filtrando o que acontece na terra. Nós deveríamos ser moldados pelas palavras do céu e não o contrário. Hoje o que está acontecendo? Nós queremos moldar as palavras do céu para o nosso gosto, para o nosso jeito, para a nossa conveniência. Então vamos lá, vamos ler lá em 2 Timóteo. Vamos para a Bíblia. A gente não pode sair da palavra, a gente tem que ficar na palavra, que é ela que tem as respostas para os nossos questionamentos. Vamos lá. Livro de a carta que escreveu Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Diz assim, do 2 ao 4. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, olha só, o apóstolo Paulo já estava prevenindo aqui Timóteo, nos últimos tempos, as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Elas vão sentir comichão no ouvido quando começar a ouvir a verdade. Elas vão querer colocar pessoas para ensinar a elas, pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir.
não aquilo que elas precisam. Então, quando a gente inclui na nossa mensagem desejo, nossos próprios desejos, nossas próprias motivações, nós vamos distorcer a palavra de Deus. E é isso que vem acontecendo. Muitas pessoas estão rebaixando as palavras de Deus, o que é santo, rebaixando ao nível da terra. Boa noite, Amandinha. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Então, nós vamos falhar quando a gente busca descer o nível. Quando a gente tenta colocar a Bíblia dentro da nossa própria conveniência. Iremos sempre falhar quando buscarmos ser bíblicos sem usar os textos bíblicos. Nós precisamos usar a palavra assim como ela é, como está escrita. Como eu disse lá no início da live, William Bolt, ele foi o fundador do Exército da Salvação. Depois pesquisa sobre esse homem. Ele foi o fundador do Exército da Salvação e ele foi entrevistado. E perguntaram para William Bolt: William Bolt, quais são as suas preocupações quanto à igreja do próximo século? Quais são as suas preocupações quanto à igreja do próximo século? Sabe o que ele respondeu? Eu considero que os principais perigos que confrontarão o próximo século será a religião sem o Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, o perdão sem arrependimento, a salvação sem regeneração, a política sem Deus e o céu sem inferno. Gente, isso é muito sério. Olha, o tempo em que foi escrito isso, o tempo em que William Bolt foi perguntado sobre isso. O que ele estava vivendo praticamente um século antes da gente, e fizeram a pergunta para ele, né? Qual a preocupação que você tem dos séculos vindouros, da igreja do século vindouro? E ele falou: a minha maior preocupação é nós termos uma religião sem o Espírito Santo. A minha maior preocupação é a gente ter um cristianismo sem Cristo. A minha maior preocupação é a gente ter perdão sem arrependimento. A minha maior preocupação é a gente querer a salvação sem a regeneração. A minha maior preocupação é a gente ter política sem Deus. Minha maior preocupação é a gente achar que merece o céu e não pensar que a gente pode ir para o inferno. Isso é muito sério, gente. Muito sério, muito sério. E o que a gente está vivendo hoje? Não se fala mais em arrependimento, não se fala mais em pecado. Cristo tá fora da igreja em muitos lugares. Se fala em tudo, se fala em bênção, se fala em prosperidade, se fala em riqueza, se fala em conquistar, mas não se fala em Cristo. Não se fala em pecado. Gente, o pecado vai tirar o ser humano do céu. O pecado vai tirar o ser humano do céu. Porque no céu não entra pecado. E não se fala mais em pecado. Não se fala mais em erro. Não se fala mais em arrependimento. Então, é sério o que está acontecendo no nosso tempo. Hoje, nós estamos vivendo já um cristianismo sem Cristo. Infelizmente, em muitos lugares, só tem a placa: somos cristãos. Mas Cristo já está longe, muito longe de alguns lugares. Então, a gente precisa declarar a sabedoria de Deus para que a cura comece a acontecer. Nós precisamos proclamar a verdade, a palavra de Deus como ela é. A palavra viva de Deus é a origem de toda a verdade. É só a palavra que tem poder transformador. É só a palavra que tem poder de tirar o homem da situação em que ele se encontra. Pastora Márcia também está aí. A paz do Senhor, pastora Márcia. Então, deixa eu falar uma frase de Tozer, muito importante, muito séria, para que a gente possa refletir sobre isso. Um homem pode ir para o céu sem saúde, sem riqueza, sem fama, sem um grande nome, sem aprender, sem ganhar, sem cultura, sem amigos, sem 10 mil outras coisas, mas ele nunca poderá ir para o céu sem Cristo. Então, é uma coisa que a gente precisa deixar pontuado aqui. Eu sei que agora, nesse momento, tem poucas pessoas aqui assistindo ao vivo, mas essa live vai ficar gravada. Manda essa live para alguém.
Um homem pode ir para o céu sem saúde, sem riqueza, sem fama, sem dinheiro, sem aprender, sem um grande nome, mas ninguém vai para o céu sem Jesus. Então não existe cristianismo sem Cristo. Se você está num lugar que se diz cristão e Cristo não está nessa igreja, saia. Saia, não fique. Porque não existe cristianismo sem Cristo. Cristo é a base, é o centro da nossa fé. É o centro da palavra, é o centro das escrituras. Em nosso tempo, grande parte das pessoas tem vivido para o mundo, seguindo padrões do mundo. Essa maneira de viver, essa visão do mundo, ela tem um nome, gente. Ela se chama secularismo. O tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo onde o secularismo está florescendo, ele está alto no nosso meio. Essa maneira de viver longe de Deus. Secularismo é um modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus. O secularismo, ele envolve uma afirmação das realidades emanantes desse mundo lado a lado, com uma negação ou exclusão do mundo transcendental. Então, a pessoa secularizada, o que acontece com ela? Ela não se preocupa com a vida após a morte. Ela não se preocupa com o que vai acontecer depois que ela não estiver mais aqui. O mundo secularizado, ele só se preocupa com o que está acontecendo agora. Não quer saber do que vai acontecer depois que eu não estiver mais aqui, depois que eu morrer. A pessoa não está preocupada com isso. E a gente está vivendo exatamente isso. Então, o secularismo é uma cosmovisão, um estilo de vida inclinado para o profano. Não está inclinado para o sagrado. O secularismo, ele nos leva para o profano, para o mundano, não para o sagrado. Gente, o secularismo, ele tem batido a nossa porta. Ele tem praticamente entrado com força total dentro das nossas casas e mesmo dentro de muitas igrejas. Essa inclinação para o profano, em vez de sagrado, tem infelizmente contaminado muitas igrejas. E isso de um modo cada vez mais abrangente, enfraquecendo aquela que deveria transmitir a palavra da verdade. Infelizmente, é o que a gente está vendo hoje. A própria verdade, nessa cosmovisão secularista, é relativa. As pessoas dizem assim, o que é verdade, né? Elas reproduzem aquilo que Pilatos falou para Jesus no momento antes dele ser crucificado. E o que é a verdade? O que é a verdade? O secularismo diz isso, abre a boca e fala isso. Não existe verdade, tudo é relativo, né? Então, o baluarte da verdade tem sido afetado por essa corrosão de um modo de vida que está totalmente distante de Cristo. Hoje as pessoas, elas querem Cristo, querem o mundo. Elas querem ser cristãs, mas elas querem viver de acordo com o mundo secularizado. Infelizmente não dá. Infelizmente está chegando um tempo em que os cristãos vão ter que se definir. Porque tem muito cristão que não está definido ainda. Você não sabe se ele é crente ou se ele é do mundo. Você não sabe. Você acha que ele é crente. Aí você vai na rede social dele e você vê que ele não é crente. Você vai nos lugares que ele frequenta, você vê que ele não é crente. Você fica um dia na casa dele e ouve as músicas que ele ouve, você diz, ele não é crente. Você senta com ele para assistir programas de TV, os programas que ele vê, você diz assim, ele não é crente. Mas aí, no domingo, ele pega a Bíblia, às vezes nem pega mais, tem isso também, né? A Bíblia está no celular, para que eu vou levar minha Bíblia de papel? Então, né, muitos não querem nem ser identificados na rua como um crente, né, infelizmente. E aí, no domingo, ele vai para a igreja. Ah, então ele é crente, mas ele viveu a semana inteira como um mundano, como um homem natural e secular. E domingo ele vai para a igreja. Então a gente está vivendo esse tempo. 2 Timóteo 3:1, vamos lá para a Bíblia. Já estamos terminando a nossa live aqui. Estamos no finalzinho já. A paz do Senhor, quem está aí, entrou com a gente aí, tá? Sabe, porém, isto,
que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor uns para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Isso aqui, gente, isso aqui tá claro. Claro. Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Então, esse tempo que a gente está vivendo, tempos trabalhosos. Você já ouviu falar na expressão os fins justificam os meios? Você já ouviu essa expressão? Olha, o fim justificam os meios. Essa ideia de fazer qualquer coisa para atingir determinado resultado, objetivo, a gente chama de pragmatismo. Pragmatismo. Funciona, dá certo, então vamos fazer. Infelizmente, muitas igrejas, muitas comunidades de fé já entraram por esse caminho. Funciona? Vamos fazer. Ninguém pergunta, é bíblico? Está na Bíblia? Deus concorda? Deus aceita? Essas perguntas não são feitas mais. A pergunta que é feita é o seguinte: funciona? Dá certo? Então vamos fazer. A vontade divina já não é algo explícito, objetivo, mas é perfeitamente adaptável às situações. Então, gente, já estamos vivendo esse tempo, um tempo muito difícil, um tempo muito perigoso. Esse assunto que eu estou falando aqui, poucas pessoas vão falar, poucas pessoas vão tocar nesse assunto. Por quê? Porque mexe na ferida, realmente. Os perigos de um cristianismo sem Cristo. Hoje o que a gente mais está vendo é cristianismo sem Cristo. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que nós estamos vivendo num mundo pós-moderno, secularizado, mundano, profano. Então, é muito perigoso trazer as coisas do mundo para dentro das nossas comunidades de fé. É muito perigoso trazer as coisas do mundo para dentro da nossa igreja. É perigoso trazer entretenimento para a nossa liturgia. Nós precisamos ficar atentos com isso, porque entretenimento é um método secular de atrair pessoas. E até que ponto nós estamos fazendo isso nas nossas comunidades de fé? Nós precisamos tomar cuidado. O que a Bíblia diz sobre isso? O que Deus pensa a respeito? Tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa pensar o que Deus diz sobre isso. O que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Porque não é porque está dando certo, não é porque uma coisa vai dar certo que Deus está se agradando, gente. Então eu vou dar um exemplo para a gente fechar essa live agora. E você vai pensar sobre isso que eu vou falar para você, sobre esse assunto. O rei Davi, ele experimentou na pele, com assombro, os resultados de fazer algo para Deus de modo pragmático, em vez de seguir aquilo que Deus tinha determinado. Deus já havia dado instruções no passado, lá no livro de Êxodo, já estava escrito como a arca deveria ser conduzida, como ela deveria ser transportada. Em vez de seguir as orientações que Deus já tinha dado, o que Davi faz? Coloca a arca em bois, em carroça de bois, porque era prático, porque era assim que os povos conduziam as coisas. Então, ele quis ser prático no transporte da arca de volta para Jerusalém. Ele imitou o modo mundano dos filisteus para o transporte. Onde está escrito isso? 1 Samuel 6, versículo 7 e 8. Anota e lê aí. O resultado foi o quê? A morte de Uzá. Sabe por quê? Porque não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer. Não é porque está dando certo lá que eu tenho que trazer para a minha vida, ou para a minha comunidade de fé, ou para a minha igreja. Porque o que a gente está vivendo hoje é uma coisa chamada pragmatismo. Funciona? Vamos fazer. Vai dar certo? Vamos fazer.
Vai atrair pessoas? Vamos fazer. Mas nem sempre aquilo que a gente vai fazer está de acordo com a palavra de Deus. Então Davi, ele experimentou. Eu poderia dar vários textos aqui, mas eu vou deixar esse texto para você meditar. Depois que ele tenta levar a arca de Deus do jeito dele, do jeito prático, do jeito que ele achava que daria, e ele viu que Deus não aceitou aquilo, que a arca quase caiu daquele carro de bois e que Uzá foi tentar segurar e morreu, Davi ficou muito triste. E a Bíblia fala que ele temeu ao Senhor. E ele disse: como virá a mim então a arca do Senhor? Ele fez a pergunta. Então, presta bem atenção. Seguir o mundo em vez de seguir a palavra de Deus nunca vai trazer bom resultado. Aparentemente pode estar dando certo, pode estar atraindo pessoas, né? Pode estar atingindo resultados que você gostaria que atingisse, mas se não estiver agradando a Deus, a conta vai chegar. Então a gente precisa entender que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Não vai melhorar. Quem diz que vai melhorar está enganado, não lê a Bíblia. A tendência é afunilar mais ainda, até chegar em Apocalipse. A tendência é afunilar mais, até chegar em Apocalipse. Qual vai ser o funil em Apocalipse? Eu sempre gosto de ler esse versículo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Vai chegar um tempo que os crentes vão ter que tomar uma posição. Eles vão ter que assumir o lado que querem ficar. Eu sou crente, eu sou cristão, eu sigo a Cristo ou sigo o mundo? Eu sou amigo de Deus ou sou amigo do mundo? Eu quero agradar a Deus ou quero agradar o mundo? Vai chegar um tempo que a gente vai precisar tomar essa decisão. Hoje a gente está vendo muita gente ainda em cima do muro, né? É como eu disse, se você acompanhar a vida de muitos crentes durante a semana, você não diz que ele é crente. Você não diz. Porque tem uma vida totalmente desconexa com a palavra. Totalmente desconexa com as Santas Escrituras. E eu poderia dar vários exemplos aqui, mas eu vou deixar para você refletir. Os perigos de viver um cristianismo sem Cristo é você descobrir no final que você não pertence a Ele. É você descobrir no final que vai ter uma frase que vai sair da boca de Deus dizendo o seguinte: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. E você ouvir também: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E muitos vão dizer: mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então o perigo de estar vivendo num cristianismo sem Cristo é saber que no final a conta vai chegar. Então, que a gente possa refletir nessa live de hoje, nessas palavras de hoje, que você possa encontrar tempo para estar a sós com Deus, a sós com Cristo, a sós com a palavra de Deus. Hoje, muitos crentes estão deixando a palavra de Deus em segundo plano, né? Estão tendo tempo para tanta coisa e estão deixando a palavra de Deus em segundo plano. A nossa regra de fé e prática sempre será a palavra de Deus. Então, não existe evangelho sem Cristo, não existe evangelho sem Bíblia, não existe evangelho sem renúncia. Então, que essa palavra possa ecoar dentro do seu coração e que ela possa fazer a diferença na sua vida. É isso que nós temos para hoje. Não vou conseguir falar mais do que isso, porque minha voz já está falhando aqui demais, mas eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. Então, se essa live te abençoou, toca nesse aviãozinho, envia essa live para alguém, desperta quem está dormindo, porque o Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor vai voltar, e Ele vai buscar um povo santo, separado para Ele, um povo que é dele. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, uma sexta-feira abençoada, final de semana abençoado, que Deus te abençoe. Quero agradecer a Deus por todos que ainda estão aqui. Pastor Léo, né? Pastor Léo está aqui com a gente. O pastor Elias Ferreira também está com a gente aqui.
Edielder, Cláudia Bastos, Daiane. Deus abençoe vocês, pastor Luciano, Amandinha, Ana Paula, Marília. Alguns entraram, saíram, mas eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Que Deus te abençoe e te guarde. Fica na paz. Beijo, até a próxima, se Deus quiser.